Nesse serão abordados conceitos como a linguagem do Visual G, uma introdução, tipos de dados, constantes e comandos de atribuição. Bom, a linguagem ela é interpretada e bem simples, né? Interpretada é a forma como ela é construída, né? Depois do código-fonte, né? Como que o código-fonte torna-se um código-objeto, né? Como é construído o programa. É uma versão portuguesa, né? Também conhecida como Portugal, e ela segue a sintaxe do Pascal, né? A estrutura do programa é uma estrutura, o programa é estruturado como é na linguagem Pascal. No caso do Visual G, é sem preocupação com sinais, ponto e vírgula, por exemplo, a gente não tem ponto e vírgula, por exemplo, por esse motivo permite apenas um comando por linha, porque a quebra de linha é o fim do comando, né? A gente não tem o ponto e vírgula para indicar o fim do comando, então a simples quebra de linha é o fim do comando. Por isso a gente só tem um comando por linha. Não existe desvio condicional, o goTo, e não há subprograma embutido, somente entrada e saída de dados, somente o escreva e o leia. Subprogramas são rotinas, né? Funções, por exemplo, que a gente vai ver nos vídeos posteriores. SQR, ORD, COP são exemplos de subprogramas que existem em outras linguagens de programação. Inclusive, existem muito mais subprogramas do que esses. É importante, todas as palavras-chave foram implementadas sem caracteres especiais, ou seja, a gente não tem acento, né, por exemplo. O tipo lógico, ele é somente lógico, sem o acento no O, né? O então e o senão não tem o tio, então fica se, então, senão, mas tudo sem o tio, que são os caracteres especiais. Acentuação não existem para as palavras-chave, tá? Para os comandos, as instruções. Também não distingue maiúsculas de minúsculas, não é sensível ao caso, então tanto faz. Algumas linguagens têm essa distinção, mas não é o caso do Visual G. Aqui está um formato, né, de um pseudocódigo. Observe que tem ali umas seções que já são pré-estabelecidas, né, que é entre o início e o fim do programa. Tem também a seção de declaração de variáveis, que está acima do início do programa. O algoritmo ele tem um nome, no caso aí é uma cadeia de caracteres. Nesse está implementado como sem nome, né? Depende do programa, depende do algoritmo que você quiser fazer. É bom que dê um nome sugestivo a esse algoritmo. Os comentários são essas linhas precedidas por duas barras. E esses comentários eles não influenciam no resultado do programa. Eles são só em tempo de desenvolvimento. Você só deixa esses comentários para você saber, para deixar algum lembrete no meio do seu código. Na hora que você executa, né, esse programa, esses comentários não influenciam no resultado do programa. E essa seção de comandos é aqui que deve ser desenvolvido todo o código do programa, ou do algoritmo, melhor dizendo, exceto as funções e procedimentos que veremos posteriormente. Estas são declaradas e desenvolvidas fora desse trecho, né, que está entre o início e o fim do algoritmo, que a gente chama de seção de comandos. Os tipos de dados. Basicamente são 4, no caso do Visual G. Inteiro, real, caractere e lógico. O inteiro são variáveis numéricas sem casas decimais. Real são variáveis numéricas com casas decimais. Os caracteres, eles são tipo string, né? São uma cadeia de caracteres. E o lógico são variáveis do tipo booleano, que admitem 2 valores, verdadeiro ou falso. Nome de variáveis e suas declarações. Aqui tem algumas observações que devem ser levadas em consideração, que as variáveis devem começar por uma letra, depois pode conter outras letras, números ou underline, que é aquele sinalzinho, aquele tracinho embaixo. Pode possuir até 30 caracteres, as variáveis não podem ter mais de 30 caracteres.
As variáveis podem ser simples ou estruturadas, que são os vetores, que também serão vistos posteriormente. E no caso do visual G, eles podem ter uma ou duas dimensões, são vetores ou matrizes. Não podem haver duas variáveis com o mesmo nome. A seção de declaração de variáveis começa com a palavra-chave var e está bem em cima do início do algoritmo. E aqui tem um exemplo de sintaxe, lista de variáveis, dois pontos, tipo de dado. Por que lista de variáveis? Porque eu posso declarar uma ou várias variáveis para o mesmo tipo numa mesma linha. Se eu quiser uma variável só, tudo bem, eu declaro uma variável, ponho o nome da variável, seguindo aquelas observações vistas anteriormente, né? 30 caracteres, começando por letra. Dois pontos, o tipo de dado, que são os 4 tipos de dados vistos anteriormente também. Mas se eu quiser mais de uma variável para o mesmo tipo de dados, eu separo essas variáveis por vírgula. Então eu ponho a primeira variável, vírgula, a segunda variável, vírgula, a terceira variável, quantas eu quiser. Quando eu termino, dois pontos, tipo de dado. Significa que todas essas variáveis, elas têm esse mesmo tipo de dado. E também, se for um tipo de variável estruturada, eu tenho a lista de variáveis, que tem a mesma configuração. Depois, dois pontos, vem vetor, que eu estou especificando que é uma variável estruturada. Depois, a lista de intervalos de tipo de dado, sendo que nessa lista de intervalos é onde começa e onde termina esse vetor. E se forem duas dimensões, eu separo os intervalos por vírgula. Aqui tem alguns exemplos. Var a, dois pontos, inteiro. Significa que eu tenho uma variável que se chama a do tipo inteiro. Então, eu estou usando um dos tipos que eu já declarei anteriormente. A variável a atende aos requisitos de declaração do nome de declaração de variáveis, né? Começa por letra, pode ser precedido por outra letra, pode ser sucedido, né, por outra letra, por underline, ou por um número, nesse caso não tem, é só A. No caso de baixo tem, né, valor 1, valor 2. Aqui eu tenho duas variáveis, então eu separei uma da outra por vírgula, ambas são do tipo real. Depois eu tenho vet, dois pontos, vetor. Aqui o intervalo desse vetor 1.10 significa que a primeira posição desse vetor é 1, a última posição é 10, de real. E o tipo desse vetor é real. Significa que eu tenho uma variável estruturada, né? São um vetor com 10 posições, e dentro dessas 10 posições, cada uma delas eu posso armazenar uma variável do tipo real, um valor do tipo real. Embaixo eu tenho matriz, não deixa de ser do tipo vetor, né? O vetor especifica para mim que ela é uma variável estruturada, só que agora tem duas dimensões. Então, ela é 0.4, 8.10 de inteiros. Significa que eu tenho das colunas de 0 a 4 e as linhas de 8 a 10. Nome do aluno, aqui é uma variável do tipo caractere, seguindo aqueles critérios, né, de nome de variável que nós vimos anteriormente. Não declarei nome do aluno, utilizei underline para separar, porque eu não posso utilizar espaço. Sinalizador lógico. Então, esse sinalizador ele pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Só lembrando, né, que as duas variáveis vet e matriz, esses casos tratam-se de variáveis estruturadas. E essas teremos um vídeo posteriormente dedicado a elas. Esse tipo de variável vai merecer um vídeo que trata só desse tipo de variável. Constantes e comandos de atribuição. Então, são três tipos de constantes. Os numéricos, que são números que podem ser inteiros ou reais. No caso de número real, se separa a casa decimal. O que separa a casa decimal da parte inteira é o ponto, e não a vírgula, como usualmente, né, a gente utiliza. Pode ser caracteres, que é qualquer cadeia de caracteres delimitada por aspas. No caso da constante, a caractere tem que estar entre aspas. E os lógicos, que admite os valores verdadeiro ou falso. São apenas dois tipos de valores para variáveis lógicas.
Alguns exemplos de atribuição. Note que o símbolo de atribuição é um sinal de menor e um tracinho. É como se fosse uma seta, né? Passando a constante que está do lado direito para a variável que está do lado esquerdo. Então, a variável recebe constante 3. Então, eu tenho o símbolo, que é uma setinha, passando a constante 3 para a. Valor 1 recebe 1.5. Então, o valor 1 é uma variável do tipo real, recebe 1.5, né? 1 inteiro e meio, né? 1,5. Então, 5 decimal. Valor 2 recebe valor 1 mais a. Também posso fazer esse tipo de atribuição, que é somando duas variáveis no caso. Então, a variável valor 2 recebe a variável valor 1 mais a variável a. VET na posição 1 recebe VET na posição 1 mais a vezes 3. Eu posso fazer também uma atribuição que utiliza uma expressão. Atribuindo essa expressão que está depois do sinal de atribuição para a variável, que no caso é uma posição de uma variável estruturada chamada VET. Então, matriz na posição 3, 9, linha 3, coluna 9, recebe essa expressão, a dividido por 4 menos 5. Nome do aluno, uma variável do tipo caractere, recebe José da Silva. Tá vendo que é uma cadeia? Nesse caso eu posso ter espaço, porque eu estou falando que tudo que tiver entre a primeira aspa e a última aspa, a segunda aspa no caso, trata-se de apenas um valor. Então, por isso, o espaço também é considerado um caractere. E sinalizador recebe falso. Nesse caso, o sinalizador está recebendo o valor falso, porque nesse caso não é uma string, não é uma cadeia de caracteres, pode ver que não tem as aspas. Nesse caso, falso significa que é um valor lógico, né? Diferente do valor verdadeiro.